O que aconteceu foi que o Paulo Aze, né, o Azi, do União da Bahia, né, que é presidente da CCJ da Câmara, disse que a palavra final é da Casa, é da Câmara. O ministro Moraes, agora no dia 25, tinha ordenado que por excesso de faltas, a Câmara, a mesa, declarasse que o mandato do Ramagem estava perdido, mas ele, o parlamentar da CCJ, disse não é bem assim, Moraes, não é isso que prevê a Constituição, nós não seguiremos dessa forma. Tem razão o parlamentar? Tem razão. Veja, eu vou ler para vocês o artigo 55 rapidamente para vocês entenderem do que a gente está falando. O artigo 55 diz que perderá o mandato o deputado ou senador que, e aí o que importa para a gente é o seguinte, o terceiro inciso, diz assim, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa por mais de tantas faltas. Seria o caso do Ramagem, porque, claro, ele não está comparecendo, ele está fora do país e foi proibido que ele exercesse virtualmente o seu mandato. E a Constituição diz que, nesse caso, né, havendo essas faltas, a previsão é de que a perda do mandato seja declarada pela mesa após assegurada a ampla defesa. É isso que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo. Ou seja, a mesa declara, mas como há uma garantia de ampla defesa, está lá, é garantida a ampla defesa, está dito isso no parágrafo. Como essa ampla defesa é garantida, pressupõe-se o que com isso? Que ele tenha toda a possibilidade de explicar-se e que, se ele vai explicar-se, não é o Moraes que vai decidir, e sim a própria mesa. Ele vai explicar-se, ele vai defender-se, ele vai dizer o que aconteceu e a mesa vai decidir depois da defesa dele ser apresentada. Se fosse o Moraes que decidisse, ou se a mesa simplesmente tivesse que seguir a ordem do Moraes, não tinha por que assegurar-se a ampla defesa ao parlamentar, ao Ramagem. Vocês percebem? Então a Constituição, sim, diz que em caso de faltas, quem decide é a mesa depois da ampla defesa. Portanto, é uma deliberação que não é do Moraes, e sim da própria Câmara. Também tem um outro ponto que está, inclusive, fugindo aqui à Câmara, aos parlamentares e talvez até ao próprio Ramagem. No artigo 55 também diz que vai se perder o mandato, uma das possibilidades é quando a justiça, quando a pessoa sofrer, o parlamentar sofrer condenação criminal com sentença transitada em julgado. Isso está no inciso 6º do artigo 55. E, nesse caso, é necessária, inclusive, uma votação. Diz aqui o próprio parágrafo que a perda do mandato, nesse caso, será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, ou seja, no plenário, e a maioria precisa aprovar. E é o caso também, porque, veja, o processo do Ramagem foi fatiado, lembram-se disso? Suspenderam metade, o Moraes inventou um modo de suspender, que é uma coisa bizarra, mas ele fatiou o processo, metade transitou em julgado, metade ficou suspensa, porque ele estava com mandato em exercício. Portanto, não transitou em julgado, não tem como transitar em julgado parte e a outra parte não transitar. Precisa transitar tudo para haver o trânsito em julgado. Portanto, não houve ainda o trânsito em julgado para que a Câmara decida ou não sobre a perda do mandato. Tem ainda essa outra alegação para o Ramagem sustentar. Portanto, vamos ver agora se esse presidente da CCJ da Câmara tem coragem suficiente para manter o seu enfrentamento ao Moraes. Ou se ele vai ser chamado para um jantar como o Hugo Mota e vai voltar jantado.